uma história que começa com Israel. O que nós estamos propondo aqui aos irmãos é que entender as nossas raízes trará fortalecimento da nossa fé no Deus das promessas. Entender, compreender, saber de onde nós viemos, por que nós chegamos até aqui, por que fazemos o que fazemos. E isso estará vindo nas próximas mensagens. Mas é importante, irmãos, eu tenho pensado nisso já de um tempo e Deus nos deu a oportunidade de falar disso agora para a igreja. A primeira mensagem que eu preguei, nós falamos sobre a ordem dos povos ou das nações. Em Êxodo 4, 22, a Bíblia fala que Israel é o primogênito de Deus. Ou seja, a nação de Israel, o povo eleito do Senhor, a nação eleita, a etnia eleita do Senhor, como o povo que propagaria o seu evangelho, é a nação de Israel. Deus organiza os povos a partir disso. Falamos da soberania de Deus. O próprio Jesus, ele diz que a salvação vem dos judeus em João 4, 22. Na segunda mensagem eu falei sobre o remanescente de Israel, Romanos capítulo 9 a 11, mais especificamente ali não tratamos, nem nos aprofundamos muito sobre aqueles conceitos, mas tratamos ali de algumas questões importantes. Falamos do segredo de Deus revelado, né? O que Deus quer fazer, irmãos, é pegar essas oliveiras bravas e enxertar essas oliveiras bravas, ou seja, cada um de nós que somos um ramo, um zambujeiro, ou seja, um mato, uma erva daninha, que estava perdida lá no deserto, estava perdida em algum lugar. Deus pega essa erva daninha e Ele enxerta na oliveira natural. A oliveira natural é Israel. E nós aproveitamos da sua seiva, nós nos deleitamos com a seiva que vem dessa oliveira natural. Irmãos, é muito importante, para mim, um desafio, com 38 anos de vida cristã, e entender e pregar e falar sobre isso, é um desafio para a minha mente também, para o meu coração. Uma das coisas que eu quero pensar com você nessa noite é que há um muro de separação esse muro foi erguido e ele está sendo erguido, e cada dia mais está sendo colocado um tijolo nele, de um muro de separação que foi construído sob ou ao redor da nação de Israel, ao redor do povo do Senhor. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor fala para Moisés que ele tem que repetir essas palavras para o povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro vai reverberar isso no Novo Testamento, mas, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, e Pedro não traz nenhum conceito novo. A nação eleita está lá, e Pedro, irmãos, pensando na coletividade, está dizendo sobre a eleição lá em Pedro. E é interessante, irmãos, que o que Paulo fala em Romanos 11, 29, é que isso Deus não revogou. Deus não colocou a igreja no lugar de Israel. Israel ainda é a nação, a propriedade especial, exclusiva do Senhor. E no capítulo 11, verso 14, Paulo fala sobre um ciúme que deveria existir, esse ciúme deveria ocorrer, e deveria ser saudável, e da parte de Deus ele é. Ou seja, quando os gentios são introduzidos no meio do povo de Deus, isso deveria despertar a nação de Israel a querer também. Isso vai acontecer no futuro além do nosso. Tá? Isso vai acontecer. Mas, irmãos, a falta de entendimento, e aí vamos pensar do nosso lado aqui, e vamos pensar, e vamos, entre aspas, deixar de lado um pouquinho a nação de Israel, vamos pensar no nosso lado. A falta de entendimento sobre essas coisas trouxe um afastamento da oliveira natural. As raízes judaicas, né? Há um crescente ódio em relação à nação primogênita. Ao longo das eras,
Um crescente ódio se instaurou no coração da humanidade e se instaurou no coração da igreja. A igreja hoje, a almofadinha, né, o perfuminho de Cristo, acha que é a bambambam da história. Nós estamos no lugar da nação de Israel. Irmãos, o inimigo colocou e tem colocado isso no coração dos crentes hoje em dia. E crentes e cristãos estão se sentindo hoje superiores à nação de Israel. Eu não sei por quê. Não sei de onde tiraram isso, né? E, irmãos, nós temos que olhar para a história com muita tranquilidade. E eu quero fazer um pouco disso nessa noite com você. 2000 anos, irmãos, de história, o povo de Israel sendo julgado, sendo condenado e sendo perseguido. E não só o povo de Israel, mas os cristãos também, judeus cristãos. O povo que não é judeu, mas o gentio cristão. Mas por que isso acontece? Talvez algumas respostas vão começar a vir à tona. E talvez algum posicionamento diferente na sua vida precisa ser dado na direção do Senhor, para que você seja verdadeiramente um cristão autêntico, conforme o Senhor deseja. O apóstolo Paulo, irmãos, na carta aos Efésios, ele vai abordar o plano de Deus para a salvação, pensando, né, no prisma da unidade cristã. E Paulo vai falar da unidade entre o povo de Deus, ele vai falar da unidade dentro da família, como ela é importante, a unidade dentro da igreja, e ele vai falar dessa unidade em relação à salvação. Efésios capítulo 2, verso 12 a 17, eu quero ler com você em pé, por favor. Efésios capítulo 2, verso 12 ao verso de número 17. A primeira palavra que aparece aí no versículo 12 é que naquele tempo, provavelmente Paulo está se referindo, muito provavelmente, ao versículo 1 e 2, em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso, versículo 2 do capítulo 2 de Efésios. Então, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Meu irmão, em nome de Jesus, você anda segundo o curso deste mundo? Você anda? Sim ou não? Não. Então preste bem atenção à resposta que você está dando. Diante de Deus você está dando essa resposta. Você anda segundo o curso do mundo, sim ou não? Não. Então esse não é decisivo para alguma atitude que você vai ter que tomar hoje diante do Senhor. Se você não anda segundo o curso deste mundo, você vai precisar tomar uma atitude em direção ao Senhor. Então não anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera. Você é filho da desobediência ou da obediência? Filho da? Importante, irmãos, entender isso. Aí o apóstolo Paulo vai para o versículo 12 dizer para nós que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados do quê? Irmãos, parece que na visão de Paulo é importante que os gentios estejam ligados à coletividade de Israel. É importante para o apóstolo Paulo, é importante para o Novo Testamento que nós estejamos ligados à comunidade de Israel. E estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz,
a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, todos juntos? Leiam até o 22, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Senhor, Tua palavra está aberta diante de nós, a Tua eterna palavra, Pai. Peço a Deus, em nome de Jesus, o eu, o homem, tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, fique no chão. Pai, que o Senhor use o barro, que o Senhor, ó Deus, possa falar ao coração do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor possa trazer conforto, consolação, edificação, transformação de pensamento, mudança de vida na direção e no caminho do Senhor. Eu peço, Pai, Sua bênção, Sua graça, amor e misericórdia. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, há no texto que o apóstolo Paulo fala, que o apóstolo Paulo escreve, só um pedaço, né, de todo o texto, para que eu e você possamos entender que o cristianismo tem uma história que começa com a nação de Israel, e que entender, irmãos, a nossa raiz é tão importante, porque vai alicerçar a nossa fé nesse Deus das promessas. É importante que nós entendamos três coisas. A primeira, que há uma separação da oliveira natural. Ao longo das eras, ao longo dos tempos, foi-se colocado, irmãos, diante do mundo, diante da vida do povo, uma separação dessa oliveira natural. Qual é a intenção revelada no texto? Qual é a intenção de Deus revelada no texto? Irmãos, o judeu cristão, ele continua sendo judeu. O gentio cristão continua sendo gentio. Porém, cada um tem uma função dentro dessa coletividade chamada povo do Senhor, chamada igreja do Senhor. Os gentios têm a sua parte, os judeus têm a sua parte. Mas o Senhor, segundo as palavras inspiradas pelo Espírito Santo do apóstolo Paulo, ele diz para nós que o objetivo de Deus, que lá atrás, lá no passado, houve lá no passado uma separação das línguas, dos povos. O que Deus quer fazer agora? Todas as línguas, todos os povos convergir para um mesmo povo, para um ajuntamento, para um povo salvo, para um povo santo, um povo que honra, que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Essa separação, esse muro, Ele quis, Ele quer derrubar. E Ele derrubou através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estavam longe da nação de Israel. Se a salvação vem dos judeus, nós estávamos longe da salvação que vem dos judeus. Estávamos entregues, irmãos, a todo tipo de pensamento malicioso, uma vida incorreta, incoerente, inconsistente, uma vida deformada, não se conformando à vontade do Senhor, uma vida que andava segundo o curso das potestades do império, daquilo que está aí governando esse mundo. Então, irmãos, se nós que somos filhos da obediência, se nós que vivemos pela palavra, nós temos que corresponder com essa palavra, ligados a essa oliveira natural, fazendo aquilo que a oliveira natural deseja que nós façamos. Esse é o nosso compromisso hoje, irmãos, diante do Senhor. É o compromisso nosso diante da palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma unidade desejada por Deus. Há uma unidade que é intrínseca, ou seja, é uma unidade interna. Nossa união
nosso desejo de adorar o Senhor juntos, de colocar nossos dons, nossas habilidades, promove uma igreja abençoada, promove uma igreja que glorifica ao Senhor, promove uma igreja pulsante, uma igreja vibrante, uma igreja feliz, de crentes felizes que aguardam a volta de Jesus. Essa igreja é a nossa igreja. Essa realidade de vida é a nossa realidade de vida, em nome de Jesus. É assim, irmãos, que nós devemos viver. E o que Deus quer? É que judeu, é que todos os povos, a salvação que começa com o judeu, e todos os povos vivam essa realidade de vida. Não, Deus quer, irmãos, esse povo vibrante. E o exemplo citado por Paulo, irmãos, no capítulo 5, na minha opinião, é abençoador. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo, irmãos, da mesma autoridade. E debaixo da mesma autoridade, o marido se sacrifica pela esposa, o marido ama, o marido faz de tudo, o marido faz e refaz. E Cristo fez pelo povo dele, a igreja dele. Então o marido tem que amar a sua esposa. Os filhos têm que obedecer aos pais. Por quê? Por que os filhos têm que obedecer aos pais? Não pense em nada, irmãos, é olhar o texto. Vamos lá no capítulo 6? Vamos lá. Por que os filhos têm que obedecer aos pais? Olha o texto e não tem erro. Porque isso é justo. Irmãos, para cumprir a justiça de Deus, o que o filho tem que fazer? Obedecer. A unidade, irmãos, está em torno da obediência. O meu comportamento, o meu caráter, a minha forma de agir como filho, como filha, determina, irmãos, a justiça de Deus. É justo que eu seja obediente. É justo que você se coloque à disposição. Está debaixo da autoridade, entenda isso. Estar debaixo da autoridade significa ser obediente. Agora, quem não quer estar debaixo da autoridade, pega a sua mala, a sua sacola e vai embora. E seguir, isso não está errado, de certa forma não está errado. Mas, em algum momento, pegar a sua mala, a sua sacola, significa sair para estar embaixo de outra autoridade. E se encontrar uma autoridade, porque vai encontrar, tem que ser submissa a essa autoridade. Então, nós não escapamos de autoridade, nós estamos envolvidos na autoridade. E o que promove justiça pela unidade é estar sendo obediente às autoridades que Deus constituiu. E isso, irmãos, é abençoador. E uma autoridade constituída por Deus é algo de Deus. É nós entendermos que a salvação vem dos judeus. É entender que nós precisamos seguir nessa caminhada como igreja do Senhor. Quanto mais eu me desvinculo, quanto mais eu me desassocio disso, mais problema eu tenho. Quanto mais desobediente eu sou, quanto mais rixa eu tenho com a minha esposa, quanto mais problema eu tenho, mais dificuldade eu vou ter. Quanto mais dificuldade eu vou ter com os meus pais, irmãos, mais problema eu vou ter. E quanto mais problema eu tiver com essas pessoas, talvez mais problemas eu vou ter com Deus. Entende? E nós, irmãos, não podemos viver um cristianismo, irmão, assim, de qualquer jeito. Não é esse cristianismo que o Senhor quer, né? O homem continua sendo homem na relação entre ele e a esposa. A mulher continua sendo mulher. Cristo continua sendo Cristo e a igreja continua sendo igreja. E nós continuamos louvando e exaltando ao Senhor, porque essa é a nossa função. É isso, irmãos, Cristo nos salvou para isso. E é para isso que nós vivemos. Esta unidade, irmãos, foi esquecida de longe ao longo dos séculos. Ela está sendo esquecida. Diversos fatores podem explicar isso no início do cristianismo. Eu quero citar aqui, tentar ser rápido por conta do tempo. Irmãos, diversos fatores. O primeiro, Jesus era judeu. Jesus celebrava as festas judaicas. Jesus, nos seus ensinos, os seus ensinos condiziam com o Antigo Testamento. Jesus, ele fazia uma forma de ensino que os rabinos faziam, que era o ensino através, principalmente, de parábolas. No ano 66 depois de Cristo, começa a haver, irmãos, uma
rápida expansão do evangelho entre os gentios e as igrejas crescem, e há aí uma questão de divergência entre a igreja e a sinagoga. O judeu deve ir para a sinagoga ou ele deve ir para a igreja? O judeu cristão. O judeu cristão quer ir para onde? Para a igreja, mas ele não vai mais para a sinagoga. E aí começa a ter algumas dificuldades, começa a haver alguns problemas. Para você, se você quiser só anotar e depois você lê em casa. Em Atos capítulo 15, os irmãos estão lá preocupados. Olha, peraí, tem que se circuncidar ou não tem que se circuncidar? Fizeram uma reunião em Jerusalém para decidir isso. Tiago, provavelmente o pastor da igreja, no momento final, Tiago toma a palavra e fala: irmãos, vamos escrever isso aqui. E o que nós vamos escrever? Que as pessoas, os gentios, se abstenham das relações sexuais ilícitas. E, irmão, não tem esse negócio de circuncidar. Cristo já venceu essa etapa. E aí sai, irmãos, os irmãos ali propagando essa questão que foi decidida em assembleia. Um fato que me abençoa muito. E eu falei isso para os alunos no seminário, e alguns falaram: pastor, não tinha pensado nisso. Quando a gente chega em Atos 16, o apóstolo Paulo, ele sai pregando o evangelho. E ele sai pregando o evangelho e ele leva a deliberação que ocorreu na assembleia, lá em Jerusalém. Então, ou seja, irmãos, estar sob a autoridade da assembleia, estar sob a autoridade significa reverberar aquilo que a autoridade máxima, que é a assembleia, decidiu. E aí almas se convertem, chegam ao conhecimento e têm a sua vida ligada ao reino dos céus através da obediência daqueles homens. Entenda, irmãos, que ser igreja e reino de Deus não é coisa para brincadeira, não, é coisa séria. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, precisamos levar isso a sério. Em 3 João, versículo de 3 a 10, João fala de um homem lá que ele tem, a tradução do seu nome é nutrido ou amado por Zeus. Esse homem, irmãos, se eu não me engano é Diótrefes, ele me fugiu agora da mente, depois você pode olhar lá no texto, 3 João, lá a epístola de João, antes de Apocalipse. Esse homem, ele quer dominar a igreja, e ele não deixa nem, irmão, você já imaginou o apóstolo João querer vir pregar em Vila Rosa? Quem é João? O apóstolo amado. Poxa, pastor, você vai negar isso para nós, de conhecer o apóstolo amado? João quer pregar aqui. Não, João não vai pregar aqui não. E João fala lá, esse homem, ele nem recebe a gente. E, irmãos, o que isso quer dizer? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que a influência que a igreja começou a sofrer por cultura e por questões de fora, começou a desligar a igreja da raiz da oliveira. Irmãos, o templo de Israel, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E aí começa a diáspora. E o povo judeu, irmão, sai de Jerusalém, e Jerusalém deixa de ser o centro da adoração, mas também deixa de ser o centro da fé cristã. Para alguns, isso se torna um sinal da rejeição de Deus para Israel. E não é isso, irmãos. Deus não rejeitou Israel. Está comprovado lá em Romanos, capítulo 9 a 11. Deus não rejeitou a nação de Israel. Sabe por quê? Porque se Deus cortou alguns ramos naturais, olha, não se glorie você, que não é natural, que foi enxertado. Deus me colocou lá, daqui eu não saio. Não, para Ele é fácil tirar. Para Ele é fácil, mas a vontade de Deus não é tirar. E a vontade dele é que nós fiquemos. Então, não se ensoberbeça. Nós falamos disso dias atrás. No ano 132 da era cristã, houve a revolta de Bar Koba. Bar Koba era um zelote. Ele estava ali junto naquele tempo em que o imperador Adriano era imperador de Roma. E nesse tempo, irmãos, o que esse homem fez? Ele se revoltou contra o povo romano, teve até vitória. Só que o que aconteceu com a vitória que esse homem teve? Afastou ainda mais os judeus. Por quê? Talvez não entendendo que romanos eram uma força militar grande e poderosa, os romanos derrotaram Bar Koba e também o seu exército. E aí o que aconteceu? A vontade de Adriano era fazer com que o mundo fosse helenizado.
Então tirou definitivamente de Jerusalém o centro teológico, os rabinos, o pensamento teológico saiu de Jerusalém e foi para onde? Para Antioquia, para Alexandria, e nesses meios sofreu uma grande influência grego-romana. Ou seja, o cristianismo estava perdendo a sua raiz, a sua identidade cristã. Irmãos, há uma série de grandes heresias dentro da igreja e de perseguição, tanto dentro da igreja quanto fora dela. No ano 321 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, a conversão de Constantino ao cristianismo. E o cristianismo se torna oficial do Império Romano. E aí, irmãos, há um pensamento antissemita divulgado, paulatinamente divulgado, ofendendo os judeus e começando a fazer aí, irmãos, um discurso de ódio por alguns teólogos, como Irineu de Lyon, João Crisóstomo e também Tertuliano e Eusébio. Eu estou falando desses nomes que são aqueles nomes de pessoas conhecidas como os pais da igreja. Então eu falei a você que eu ia falar um pouco de história hoje, para você ter um pouco de conhecimento da história. Irmãos, o muro de separação ao redor de Israel havia sido construído, estava sendo construído. Agora, a segunda coisa que eu e você precisamos entender, além de entender que a separação da oliveira natural estava em andamento, eu e você precisamos entender que houve uma oficialização do paganismo e também do antissemitismo. Em 306 depois de Cristo, no concílio de Elvira, na Espanha, houve regras contra o casamento, foi instituída regras contra o casamento cristão, entre judeu e um cristão, qualquer pessoa que fosse judia ou um cristão, proibição de cristãos terem as suas lavouras abençoadas por judeus, e não compartilhar refeições com o povo judeu. Em 364 depois de Cristo, no concílio de Laodiceia, houve uma proibição da guarda do sábado. Não se pode guardar o sábado. Ambrósio de Milão, ele dizia que os judeus eram os mais indignos de todos por terem matado a Cristo, e não havia perdão ou expiação para este pecado. Irmãos, quando nós olhamos João capítulo 20, a gente vê que não foi ninguém que matou Jesus. Havia lá no passado, em Êxodo, o cordeiro era pego do meio do rebanho. Cordeiro, irmão, você vai pegar o cordeiro, talvez o cordeiro corresse. Talvez ele corresse, desse um pouquinho de trabalho para ser pego. Mas esse cordeiro, o cordeiro de Deus, ele se deu voluntariamente. Ninguém mata Deus. Jesus não foi morto pelos homens, ele se entregou. Voluntariamente ele se entregou, e os homens, não entendendo isso, não conseguindo entender isso, começaram a pregar suas heresias. Gregório de Nissa, que viveu entre 335 e 393 depois de Cristo, ele foi arcebispo da Capadócia, e ele dizia que os judeus eram uma raça de víboras, inimigos de Deus, fermentos de fariseus, congregação de demônios. E se disseminou e continuou a disseminação de um ódio contra o povo judeu. João Crisóstomo, em 347, que viveu entre 347 e 407 depois de Cristo, foi arcebispo de Antioquia. E ele dizia que as sinagogas eram bordéis. Ele dizia que as sinagogas eram covil de ladrões. Os judeus eram bestas feras ou feras selvagens. Irmãos, hoje em dia, irmãos, o povo está acreditando em tudo quanto é ladainha. Aparece um maluco aí dizendo, eu sou Jesus, e o povo acredita. Não é? Não está sendo assim? Vai aparecer outro, o ano que vem vai aparecer outro. Se Jesus não voltar, daqui a 10 anos vai aparecer outro, e eles vão arrebanhar um monte de pessoas. Irmãos, uma terceira questão que é importante, que eu e você precisamos entender. Se houve oficialização do paganismo e também do antissemitismo, houve uma mistura do santo com o profano.
Então, ao tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ocorreu um afastamento do cristianismo de Israel. O que Jesus falou para nós? Que uma das questões que Deus trata para nós, no versículo 12, que seria que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, o povo que estava distante de tudo aquilo que o povo judeu vivia, e que é importante para o cristianismo, e que é importante para a nossa regra de fé e prática. Estávamos separados, porque estávamos sob o domínio de uma outra coisa. Agora, pelo sangue de Cristo, vocês estão juntos. Nós estamos juntos? Amém ou não? E se estamos juntos, irmãos, tem uma significação muito, muito grande nisso, né? Então, ou seja, houve o afastamento de Israel e houve uma troca das raízes naturais da oliveira por uma outra raiz totalmente pagã. Os historiadores chamam essa época, do ano 320, se eu não me engano, um pouquinho mais da era cristã, a época que Constantino tomou como cristianismo a religião oficial do Império Romano, eles falam que foi o triunfo do cristianismo, mas foi mesmo, irmãos, a perda da identidade. A igreja perdeu a sua identidade. Constantino, ele era muito tolerante ao paganismo, e nós podemos dizer que se o império estava sendo cristianizado, por outro lado, o cristianismo estava sendo paganizado. Muita coisa ruim entrou dentro da igreja. Medidas paganizadoras foram implantadas e a igreja ficou cada vez mais longe da sua raiz judaico-cristã. Irmãos, eu vou ser ousado no que eu vou dizer a você. Por amor a você, por amor à minha igreja, por amor à obra do Senhor. Uma das coisas, eu quero destacar duas coisas aqui, dessa mistura do santo e do profano. A primeira é uma festa do solstício de inverno do hemisfério norte. É um dia em que a noite ela é mais longa, e nesse dia é comemorado o dia e solis invictus, ou seja, o dia do sol invencível. É o dia 25 de dezembro. É o dia em que se comemora o dia em que a luz vence as trevas. E aonde, irmãos, isso está dentro da palavra do Senhor nosso Deus? Aonde isso está dentro da Bíblia? A vitória do Deus Sol, o dia do nascimento de Nimrod na Babilônia, dia com banquetes, com pinheiro, com troca de presentes, com festa romana da Saturnália, bebida, sexo à vontade. E o povo de Deus hoje, irmãos, pegando essas coisas e colocando dentro de nossas casas, o nosso costume. Colocar uma árvore de Natal dentro de casa, você não está adorando Deus, esses deuses, essas coisas, você está reverberando uma festa que não é uma festa do Senhor, que não é uma festa de Deus, é uma festa pagã. Fazer, irmãos, a comemoração dessas coisas é fazer com que aquilo que Deus abomina continue vivo na mente e no coração. Nós dizemos sim no começo da mensagem, porque nós não andamos segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso deste mundo é colocar árvore de Natal dentro de casa. Andar segundo o curso desse mundo, irmãos, é fazer aquilo que Deus não quer que você faça. É pegar esse tipo de coisa e abraçar e dizer, eu não faço, porque eu não tenho intenção. Você não tem intenção, ótimo. Seu coração está tranquilo, mas você está reverberando algo que o Senhor não instituiu. Irmãos, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a igreja cristianizada parece uma igreja paganizada. Será, irmãos, que essa é a vontade de Deus? Deus quer que a gente comemore esse tipo de coisa? Irmãos, é impossível dizer que Jesus nasceu em dezembro. Lucas 2,8 deixa isso claro para nós. Os pastores estavam no campo. Já foi falado isso tanto aqui na igreja. A segunda questão que eu quero trazer para você é a festa da Páscoa. 1.300 anos antes de Cristo. Êxodo 12, uma refeição familiar. O ceder
da Páscoa, realizado por todos os judeus ao longo dos séculos, realizado por Jesus e por seus discípulos. Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não é um coelho. O Cordeiro de Deus não tem a ver com ovo, com símbolo de fertilidade sexual. A festa pagã do mundo, é isso que ela faz, é isso que ela denuncia. E fazer, irmãos, esse tipo de festividade, a gente está reverberando essas coisas. Reverberando, dizendo que isso é bom, que faz sentido. Em Êxodo 12, 14, a Bíblia vai dizer para nós que no dia 14 de Nisan, ou seja, provavelmente entre 15 de março do nosso tempo a 14, 15 de abril, em algum momento ali, que não dá para ter muita certeza, mas segundo os estudiosos, é mais ou menos nessa época que é o mês de Nisan, 14 de março do nosso calendário a 14 ou 15 de abril. Essa festa do Senhor é uma festa fixa, e Jesus foi crucificado no dia 14 de Nisan, e ele ressuscitou no dia 17 de Nisan. Deus ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no primeiro dia da semana, e por isso os cristãos começam a servir ao Senhor, a fazer culto, a pegar oferta, a cultuar ao Senhor. Eutico cai lá do andar lá e é ressuscitado no primeiro dia da semana. Não é o dia de adoração ao sol, nós não adoramos ao sol, nós adoramos o sol da justiça. Malaquias 4 fala que Deus é o sol da justiça dos cristãos. Vê a proximidade? E aí pega lá o conhecimento do sol da justiça. Vamos adorar o Deus Sol, Nimrod, Baal. Em 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, a data, irmãos, ela passa a ser diferente. Após a primeira lua cheia do equinócio de primavera do hemisfério norte, Constantino diz que é para rejeitar o Peshá ou o Pachá e celebrar a Páscoa que ele criou, entre aspas. A festa, irmãos, essa festa da Páscoa, ela remonta à Babilônia, Semíramis, Nimrod, Tamuz. Gênesis 3,15, né? Ou seja, vai vir um filho de uma mulher aí, vai vir um descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Aí sabe que Semíramis falou, uma das coisas, que o Tamuz, o filho dela, que foi provavelmente um caso de um incesto com o marido, alguns historiadores dizem que ela teve a gestação foi uma gestação clandestina. Enfim, ela teve Tamuz, e Tamuz, ele é o deus Nimrod, renascido. Aí começa a teoria da reencarnação. Ou seja, e hoje nós estávamos falando disso na nossa aula de discipulado, está destinado ao homem viver ou morrer, vindo depois disso. Davi, na situação que ele estava, de pecado, o filho dele nasce, e aí ele diz, quando o filho dele morre, ele fala o quê? Ele não pode vir a mim, mas eu irei para onde ele está. Irmãos, o que aconteceu com o cristianismo durante todo esse tempo? Então, Constantino, sendo ele o primeiro papa, tinha poder, tinha dinheiro, instituiu e a coisa foi. E não teve pessoas até então, ou não houveram pessoas que talvez conseguissem rechaçar isso. Essa festa, irmãos, remonta a um tempo em que Semíramis era considerada como a deusa Eostre, a deusa Astarte, Astarote, rainha dos céus, mãe da natureza. Quem é a mãe da natureza? Gaia. Uma série de deusas. Deusa da primavera, da fertilidade sexual. O seu símbolo sagrado é o ovo. E o pior de tudo foi trocar a figura do cordeiro por um coelho. E por quê? Porque, segundo a mitologia babilônica, essa deusa, ela caiu na terra através de um ovo. Um pássaro, talvez um pássaro trouxe esse ovo, também conta-se essa história. E houve ali uma transmutação, ou seja, um pássaro foi feito em um coelho, em uma lebre. Irmãos, bruxaria é que faz essas coisas. E eu não vejo isso dentro da palavra do Senhor.
E aqui eu vou dizer a você, não há nenhum problema que você compre e coma, por exemplo, bacalhau. Não há nenhum problema, o peixe não é o problema. Mas naquela época se adorava um deus chamado Dagon, era um deus fenício. E o símbolo sagrado desse peixe o símbolo sagrado dele era o peixe. E o dia sagrado dele? A sexta-feira. E por que na Páscoa se come bacalhau? Por que na Páscoa se come arenque, estorjão? Porque são os peixes mais férteis que existem. E comer o peixe significa comer a sua fertilidade. E por que tem uma figura que, quando ele vai professar a sua fé, ou fazer as suas atividades religiosas, ele está com um negócio aqui que é a boca de peixe, é a mitra papal. Aquilo, irmãos, está dizendo, é um sacerdote de Dagon. Pastor, o que é isso? Estou querendo alertar você, meu irmão, que quanto mais o tempo passa, mais distante o povo de Deus tem ficado da sua raiz. Infelizmente, o povo tem ficado da sua raiz. E eu, irmãos, como pastor, eu não posso aceitar isso e deixar você sem ser avisado. Agora, você tome a decisão que você quiser tomar. Dia 25 de dezembro vai chegar. Você vai colocar vela na sua casa, árvore de Natal, luzinha piscando? Próxima Páscoa vai chegar. Você vai sair dando ovo para todo mundo? Ai, pastor, eu tenho família que não é cristã. Vamos orar. Deus vai dar graça e sabedoria a você. Em nome de Jesus, Deus vai dar graça e sabedoria a você. Eu não sei, pastor, como? Eu não sei. Eu não tenho resposta para tudo, mas o Senhor tem. O Senhor vai dar graça a você para que você tome a decisão certa. Irmãos, o muro foi erguido. O muro foi erguido novamente. Deus derrubou o muro. Por que esse muro está construído? Porque Satanás tem um interesse em criar esse muro para afastar cada vez mais pessoas do verdadeiro caminho. E quanto mais longe eu estiver da raiz, quanto mais longe eu estiver da raiz judaico-cristã, mais heresia eu vou ter dentro da igreja. Dente de ouro, eu falei outro dia sobre rosa, né, sal grosso. Dente de ouro foi a mania. Você ouviu falar de dente de ouro? Tem ouvido falar de dente de ouro? Não, né? Qual vai ser a próxima? Só que preste atenção. Aquilo que o povo judeu pratica, eles praticam há séculos, há milênios, porque essa é a vontade do Senhor. Irmãos, e aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai ter problema, ele vai ter luta, ele vai ter dificuldade. Porque querem destruir a nação de Israel. Porque quiseram destruir a nação de Israel? Porque destruiriam a Cristo, destruiriam a sua família. Porque querem destruir a cada um de nós? Porque nós estamos aqui no nosso arraial, gostoso, quentinho, bom, confortável. Mas o mundo lá fora, irmãos, está gemendo, clamando. Estava falando para o pessoal na aula de discipulado, quando você lê Lucas 16, o rico e Lázaro, o rico tem consciência de que ele está no lugar de horror, ele tem consciência, irmãos, e assim, observando as palavras ali, Abraão fala, você não pode passar para cá e ninguém daqui pode passar para aí, mas ele tem consciência, ele sabe a história de Israel, e talvez uma das histórias que aquele homem saiba, é que Elias talvez tenha orado sobre o corpo de um menino, e a alma do menino voltou para dentro do corpo, e isso chama-se, não reencarnação, mas chama-se ressurreição, e ele fala, Pai, se alguém voltar dos mortos, talvez a minha família creia. Irmãos, o inferno clama por conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, mas precisa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador por um povo que se desapegou dessas coisas, por um povo que não vai nessa caminhada. O rico vivia regalada e esplendidamente. Tem problema em viver regalado e esplendidamente? Não, o problema é como o irmão Nelson diz, é partir sem Jesus. Você quer que os seus partam sem Jesus? Irmãos, eu não sei, pastor, tem dificuldade, eu sei, eu imagino a dificuldade que você vai ter no Natal, mais uma vez. Só que o Natal não vai começar dia 24 de dezembro para você, o Natal vai começar hoje.
Primeiro, com você tomando uma decisão de se tornar um verdadeiro cristão e se afastando dessas coisas. Em segundo lugar, pedindo sabedoria a Deus, para que Deus use você ou alguém, para que sua família entenda, irmãos, a verdade do Evangelho. E se aproxime da oliveira verdadeira, porque você vive grudado na oliveira que o Senhor colocou você. O Senhor enxertou você lá. E você quer que a sua família também seja enxertada lá? Então tem que haver mudança de vida, irmãos, em nós. Nossas festas, irmãos, a gente não pode beber nas festas. Você vai participar da festa da família? Vai lá, vou tomar aqui só uma biritinha, não tem problema não. Toma uma biritinha, fica com o olho vermelho. Que exemplo você está dando para a sua família? Porque aquilo que você não quer que eles façam, eles estão pedindo para você fazer e você aceita de boa. Entende? Irmãos, ser cristão não é brincadeira. Como povo do Senhor, como igreja do Senhor, nós não estamos aqui para brincar. O que o Senhor quer? O que o apóstolo Paulo quer dizer para nós? Irmãos, fujam dessas heresias. Por nós, elas deveriam morrer. Elas nem deveriam existir mais. Por nós, elas nem deveriam existir mais. Ah, o quê? Ovo de Páscoa? Ah, o que é isso? Ah, nem sei o que é. Árvore de Natal? Nem sei o que é. Quais são as consequências disso? Na próxima mensagem, nós vamos falar, irmãos, dos frutos do antissemitismo, que tem muita ligação com isso aqui. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero sair daqui com você, consciente de tudo aquilo que nós lemos aqui. Eu nem explanei, irmãos, aqui o texto de Efésios, mas para usar como referência. Nós somos um povo reconciliado com Deus. Versículo 19, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados sobre que fundamento? Sobre o fundamento da Babilônia que vocês são edificados? Lá em Apocalipse, a Babilônia ela vai deixar de existir. Política, religiosa e moralmente falando, ela vai deixar de existir. Mas o povo que está ligado à videira, à oliveira verdadeira, é um povo que viverá por toda a eternidade, junto com o Deus de toda a glória. Junto com o Senhor de toda a glória. Irmãos, é preciso desligar-se dessas coisas, em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, por favor. Meu irmão, minha irmã, eu falei no começo, você não é o filho da desobediência, você não anda segundo o curso deste mundo, mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão é, Pai, eu quero consagrar minha vida, consagrar minha casa, consagrar o entendimento das coisas que, Pai, eu, por erro, estou fazendo, eu não quero mais fazer. Eu não vou mais me ligar com essas coisas, eu não quero mais essas coisas na minha vida, eu não quero essas coisas na minha família, isso não faz parte do teu reino, não faz parte, não reverbera a fé, o firme fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo, santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Senhor, eu quero viver isso, Pai, na intensidade, na força do poder do Teu Espírito. Me ajuda, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, para eu poder falar isso para minha família, para eu poder conseguir transmitir isso para minha família, Pai, no tempo certo, eu corresponda com fé e atitude correta diante de Ti. Você deseja orar junto comigo? Fique de pé, por favor. Louvado seja Deus. Você tem uma chance de tomar uma atitude, uma decisão diferente de tudo aquilo que você já fez na sua vida até agora. Tome uma atitude. Deixa Deus ser Deus na sua vida.
Separe-se, abandone o mundo, as práticas mundanas. Mesmo que sejam gostosas, mesmo que sejam boas para a sua mente, para o seu coração e talvez até para o seu corpo, abandone. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco minha vida e a vida de meus irmãos e minhas irmãs que estão em casa e aqueles que estão aqui também, Senhor. Que, ó Deus, nós possamos, Senhor Deus, valorizar aquilo que Tua palavra diz. Sermos, Senhor Deus, esse povo especial, esse povo ao qual a parede foi derrubada, a separação, e o Senhor uniu, ó Deus, o povo judeu, o povo cristão, como um povo só, judeus e gentios, como um povo que te adora, que te serve, que te exalta e que te glorifica. E que isso seja feito de conformidade àquilo que o Senhor deseja, com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai, eu coloco diante de Ti a vida de meus irmãos e irmãs, as entregas que estão sendo feitas agora, as decisões que estão sendo feitas aqui, as consagrações que estão sendo feitas aqui, aquilo, ó Deus, que está sendo, ó Pai, derrubado, está sendo, ó Deus, destruído, em nome de Jesus. Ajuda cada um, cada família, cada marido, cada chefe de lar, cada irmã, ó Deus, que mesmo que tenha, Senhor Deus, o seu lar dividido, o Senhor capacite cada irmão e irmã com graça e sabedoria, para que, ó Deus, tomem as decisões certas. As decisões, ó Deus, de fazer do seu cristianismo um cristianismo alicerçado na sua palavra. E, ó Deus, verdadeiramente no conhecimento e na prática judaico-cristã. Eu peço a Deus que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa fazer isso e promover na nossa vida, Pai, essa questão, que ela seja verdadeira, pura e santa diante de Ti, em todo o tempo de nossas vidas. Uma festa pagã se aproxima, em que, ó Deus, as pessoas estarão comendo, bebendo, ó Deus, fantasiando e se afastando de Ti. Pai, em nome de Jesus, tira a cegueira dessas pessoas e usa cada um de nós para que possamos, Senhor Deus, levar a verdadeira luz do Teu Evangelho, o conhecimento da Tua palavra a estes que precisam do Senhor. Que nós, ó Deus, que saímos do paganismo, que nós que saímos, ó Deus, do curso deste mundo, que hoje somos filhos da obediência, obedientes ao Senhor como nós somos, levando a preciosa semente, o Senhor possa nos dar graça de voltar, ó Deus, trazendo conosco os molhos que o Senhor dará como fruto de salvação, como vidas sendo transformadas, a começar dentro da nossa casa, a começar dentro dos nossos lares. Pai, eu peço, santifica a Tua igreja, santifica esse povo, dá graça, Senhor Deus, ao coração de cada um, e que cada um, ó Deus, esteja inteiramente ligado e conformado ao Senhor, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Pai, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Pai, visita a Tua igreja, eu peço isso em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé? E nós vamos cantar o hino de número 580 do nosso cantor cristão. Ao cantar esse hino, reflita sobre o que você ouviu e a decisão que você tomou, o que você precisa tomar. Que o Senhor visite a sua vida, visite a sua igreja. O Ministério de Louvor estará aqui à frente.